Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje está no livro de Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 8 em diante, que diz assim: Agar no deserto. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você receba as mensagens no seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a tua fé e o teu lado espiritual. Amém, irmãos? E eu espero e conto com a ajuda de todos, né, para que a gente possa compartilhar o máximo possível, né? A gente tem uma meta de atingir 1000 inscritos aqui no canal e para o crescimento da obra do Senhor, a qual Ele colocou em nossas mãos. Amém, irmãos? Esse é o nosso alvo, né? É a nossa meta e eu almejo muito cumpri-la até o final deste ano ou antes mesmo, né? Porque o que é 1000 inscritos, né, irmãos? Para o povo de Deus. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Sabe, irmãos? Vamos para a mensagem. Vem glorificando, vem exaltando o nome do Senhor com esse espírito de adorador, para que a gente entenda o conteúdo, o que Deus quer transmitir para nós nesta manhã. Amém? Que diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, né? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Ismael também era filho de Abraão, entende, irmãos? Mas por conta de quê? Deles dois ter aceitado, né, a egípcia, a serva de Sara, se deitar com Abraão, por causa que ela desacreditou da promessa de Deus. Sabe, amados? A promessa que Deus tinha para ela e Abraão. Um filho deles dois, que seria a descendência de Abraão, entende? Então ela imaginou, já que eu estou ficando idosa, avançada em idade, né? Eu vou fazer com que a minha serva se deite com Abraão. Vejam, irmãos, o pensamento de Sara, e terminou Abraão aceitando, que não era para aceitar, né? E então eles tiveram umas complicações, né? Porque o que a gente semeia, a gente colhe, né? O que a gente está plantando, a gente vai colher, irmãos. Quer agora ou depois, vai ter que colher. Então, se for ruim, vai colher coisa ruim. Se for boa, vai colher coisa boas, né? Só que eles foram contra a palavra de Deus. Então, por conta disso, eles passaram alguns perrengues, alguns dor de cabeça, né, irmão? Por causa das suas próprias escolhas. E continuando, que diz assim: Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque
será chamada a tua descendência. O que isso quer nos dizer, irmãos? É como que Deus estava permitindo aquela situação, né? Aquela meio que a zombaria, Ismael zombando de Isaac, entende? Para que Sara ela se incomodasse e aí fosse apertar Abraão, sabe? Acochar ele, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Então, já se cumpriu, né? Mas ainda faltava o restante, porque a descendência de Abraão viria do filho dele e Sara, sabe, irmãos? A descendência de Abraão vinha de Isaac. Então, não poderia viver os dois juntos, né? Ia estar sempre tendo confusão, né? Brigas, e a vontade de Deus tinha que prevalecer, sabe, irmãos? Mas por causa de Abraão, por sair, sabe, de um relacionamento vindo de Abraão ali, que se relacionou com a serva de Sara, então, irmãos, ainda é descendência dele também. Então Deus estava na situação, entende? Então, veja, continuando que Deus disse a Abraão, acalmando o coração dele, porque ele estava muito assim, não, que situação difícil, né? Que Sara estava colocando ele no estreito. Então o Senhor foi lá e acalmou o coração dele, dizendo: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, uma coisa não elimina a outra, né? Mas o Senhor queria que unificar ali os propósitos, e não poderia, sabe, crescer juntos. Não poderia, porque lá na frente isso poderia acabar mal, por causa de Ismael vir primeiro, né, irmãos? Iam dizer que ele era o primogênito, que a descendência, né, do Senhor, de Abraão, né, ia se estender pela vida de Ismael. Mas não, o filho da promessa era Isaque. Que diz assim, amados, continuando: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Betseba. Eu creio que muito frustrada, muito triste, né? E saiu, eu creio que chorando, sem uma direção, sem um norte, né, para seguir, e meio que triste, né? Desamparada ali, despejada, e não é um sentimento legal, né, irmãos? É um momento muito triste ali, mas só que o Senhor já estava no controle de tudo. Então veja, tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele,
levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Aleluia, glória a Deus. Veja, irmãos, ela era egípcia, né? Não tinha nada a ver com a obra de Deus, mas por conta de uma palavra, né? Por conta de uma ação que foi permitida através de Sara, ela começou a fazer parte, sabe, irmãos, de alguma forma ali, né? Sendo a mãe do menino. Isso não tem como excluir, isso não tem como apagar. Ela fez parte da descendência de Abraão, né? Por mais que ela era egípcia, ela foi incluída, né, ali como a mãe do menino, com uma geração, uma descendência que Deus ia fazer por conta dela ter se relacionado com Abraão. Porque Deus tem negócio com Abraão. E com quem Deus tem negócio, que de alguma forma está atrelado a ele, Deus tem compromisso também. Deus honra, Deus justifica. Então ela não ia ficar desamparada, porque o menino era filho de Abraão, irmãos. O menino que ela era mãe era filho de Abraão. Simplesmente isso. Então Deus foi lá, né? Enviou aqui a voz de um anjo, né? Enviou um anjo para deixar uma mensagem para ela. E veja, guarda essa mensagem, essa palavra. Ela se distanciou, colocou o menino lá, né? Debaixo dos arbustos e ficou à distância de um arco. Um tiro de arco e flecha. Então, irmãos, ela não queria ver o menino morrer. Mas Deus se fez presente. Eu sou com ele. Sabe, irmãos? Então ele ouviu dos céus a voz do menino e enviou uma mensagem para confortar ela no deserto. Deserto é lugar de seca. Deserto é quente de dia e frio de noite. Muito frio à noite e muito quente ao dia. Sabe, irmãos? É isso. Lugar de deserto não tem rio, não tem poço, não tem a água, mas Deus faz brotar, porque Ele é o todo soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele faz subir a água da terra onde Ele quiser, sabe? Então a gente tem que confiar mais nele. E não estamos desamparados, não estamos sozinhos, porque a providência do Senhor chegará em nossas vidas. Quando tudo contribui e coopera para o não, que a gente, aos nossos olhos, mas se olhar para o lado da fé, se acreditar em Deus, verá que o possível é só questão do agir do Senhor. É só questão do Deus Todo-Poderoso aparecer. Então ele se revelou para ela e fez. Deus, porém, ouviu a voz do menino, repetindo novamente. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te,
levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Aleluia, glória a Deus. Deus providencia ou não água no deserto? Ele é o Criador. Tudo é possível àquele que crê. Irmão, se a gente fechar os olhos para a fé, a gente parar de acreditar no Senhor, a gente vai sofrer. Mas se a gente acalmar o nosso coração e pedir a sua ajuda, sabe? A sua misericórdia, Ele vem nos ajudar. Sabe, irmãos? Aquele choro lá era de desespero. E Deus entendeu tudo apenas através de um choro. Porque Ele sonda os nossos corações. Ele esquadrinha a nossa mente. É necessário que muitas vezes isso aconteça. Porque tem momentos que nem palavras a gente consegue falar. Mas Deus consegue ouvir. Porque Ele é Deus. Então, continuando, o menino saciou a sua sede. Porque ela foi lá, se levantou, pegou água e deu ao rapaz. Sabe, irmãos? Então o que isso quer dizer? Deus provê onde Ele quer. Só basta a gente não entregar os pontos. A gente se levantar e ir à luta. E ir buscar o que Ele já depositou em nossas mãos. O que Ele já nos deixou, sabe, o sustento no deserto. Continuando, que diz assim, versículo 20 e 21. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ela tinha deixado ele debaixo do arbusto e tinha se afastado a distância de o quê? De um tiro de arco e flecha. Sabe, irmãos? E o que isso quer dizer? Que agora, mais adulto, o menino se torna o quê? O adolescente, vamos se dizer assim, né? Se torna um arqueiro. Coincidência? Talvez. Mas Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. E Ele nunca nos desampara. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E veja, irmãos, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, ele deu sucessão, o Senhor deu sucessão a Ismael. Fez um povo dele, sabe? Deu uma descendência para o lado de Ismael e para o lado de Isaac. Mas o favor do Senhor estava mesmo do casamento de Abraão e Sara, que era Isaac. Então a descendência e a presença de Deus foi com Isaac, porque era o filho da promessa. Sabe, irmãos, o que eu tiro dessa história, dessa mensagem? O que Deus prometeu vai se cumprir. Não importa o tempo. Não importa as circunstâncias.
porque Sara não podia ter filho. É como se fosse estéril. Ela era estéril, não podia ter filho. E ainda mais não teve filho algum na sua juventude. Mas Deus fez a sua juventude passar todinha para quando chegar a velhice fazer o milagre. Porque Deus é Deus. Ele opera no momento, na hora em que Ele bem entender. Então, nosso dever é esperar com paciência. Nosso dever é entender que vai se cumprir. Que não é eu e você que vai realizar, mas sim Deus vai prover. É sim Deus que vai plantar. Sabe, irmãos? Deus é maravilhoso. E o nome dele tem que ser glorificado. Ele não divide, ele não entrega sua glória a ninguém. Porque o nome dele tem que ser glorificado. Agora isso serve de exemplo para que você creia nas promessas do Senhor. Porque Ele vela sua palavra para cumprir. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Vamos orar para entregar a palavra do Senhor e edificar nossos corações. Pai amado, Pai querido, se tem alguém aqui, Senhor, que é estéril, que já tem uma palavra do teu íntimo para a vida de cada um delas ou deles. Ô Senhor, não deixe que eles se desanimem, que eles percam a sua fé, Senhor. Ô meu Pai, faz um milagre, Senhor. Abençoa o ventre dessa mulher que tanto sonha em ter o seu filho, mas por algum momento, por alguma fase, desistiu, deixou de acreditar na tua palavra. E eu creio, Senhor, porque vai se cumprir. O Senhor não vai deixar de fazer o milagre, porque não és filho do homem, para que minta, nem para que se arrependa. Senhor, que a gente possa ser acrescentada à nossa fé, que a gente possa eliminar o medo, a insegurança e ter convicção na tua palavra, que a gente possa acreditar sem dúvidas, que a gente possa se entregar à tua palavra, se entregar o teu propósito, Senhor. Obrigado por estar presente em nossas vidas, por estar cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Nós te amamos, Senhor. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pelos teus livramentos, Senhor. Tu és fiel, meu Pai. Continua conosco. Faz aquilo que não podemos fazer. É isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui.